Tempo comum, sétimo domingo, ciclo C, tema 54. Pontos a meditar. 1. A disposição de fazer grandes coisas por Deus e pelos homens acompanha sempre uma vida santa. 2. A magnanimidade demonstra-se em muitos aspectos. Capacidade para perdoar com prontidão as ofensas, esquecer rancores, generosidade. 3. É fruto da vida interior. Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça, para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. A primeira leitura da missa mostra-nos Davi fugindo do rei Saul pelas terras desérticas de Zif. Uma noite em que o rei descansava no meio dos seus homens, Davi infiltrou-se no acampamento com o seu amigo mais fiel, Abisai. Viram Saul dormindo no meio das tropas, tendo a lança cravada no chão à sua cabeceira. Abner e a sua gente dormiam ao redor. Abisai disse a Davi: Deus entregou hoje o teu inimigo às tuas mãos. Vou, pois, cravá-lo na terra com uma só lançada. Não será preciso um segundo golpe. A morte do rei era, sem dúvida, o caminho mais curto para Davi se livrar para sempre de todos os perigos e chegar ao trono. Mas ele escolheu pela segunda vez o caminho mais longo e preferiu perdoar a vida de Saul. Davi aparece-nos nesta e em muitas outras ocasiões como um homem de alma grande, e com este espírito soube ganhar primeiro a admiração e depois a amizade do seu inimigo mais ferrenho, e ganhou sobretudo a amizade de Deus. O Evangelho da Missa também nos convida a ser magnânimos, a ter um coração grande como o de Cristo. Manda-nos bendizer aqueles que nos amaldiçoam, orar pelos que nos injuriam, praticar o bem sem esperar nada em troca, ser compassivos como Deus é compassivo, perdoar a todos, ser generosos sem calculismos. E termina com estas palavras do Senhor: Dai e ser-vos-á dado, uma medida boa, apertada, sacudida, transbordante, será derramada no vosso seio. E alerta-nos: na mesma medida com que medirdes, sereis vós medidos. A virtude da magnanimidade, muito relacionada com a da fortaleza, consiste na disposição de acometer coisas grandes, e São Tomás chama ornato de todas as virtudes. É uma disposição que acompanha sempre uma vida santa. O magnânimo, a magna ânima, alma grande, propõe-se ideais altos e não se encolhe perante os obstáculos, as críticas ou os desprezos, quando é necessário enfrentá-los por uma causa elevada. Não se deixa intimidar de forma alguma pelos respeitos humanos e pelas murmurações. Importa-lhe muito mais a verdade do que as opiniões frequentemente falsas e parciais. Não podemos ser pusilânimes, púsilos ânimos, almas pequenas e de ânimo encolhido. Magnanimidade, ânimo grande, alma ampla, onde cabem muitos. É a força que nos move a sair de nós mesmos, a fim de nos prepararmos para empreender obras valiosas em benefício de todos. No homem magnânimo não se alberga a mesquinhez, não se interpõe a sovinice, nem o cálculo egoísta, nem a trapaça interesseira.
O magnânimo dedica sem reservas as suas forças ao que vale a pena. Por isso é capaz de se entregar a si mesmo. Não se conforma com dá-se, e assim consegue entender qual é a maior prova de magnanimidade: dar-se a Deus. Nenhuma manifestação maior do que esta, a entrega a Cristo, sem medida, sem condições. Por isso os santos foram as almas mais magnânimas que já houve. 2. A grandeza de alma demonstra-se também pela disposição de perdoar o que quer que seja das pessoas próximas ou afastadas. Não é próprio do cristão ir pelo mundo afora com uma lista de agravos no coração, com rancores e recordações que lhe amesquinham o ânimo e a incapacitam para os ideais humanos e divinos a que o Senhor nos chama. Assim como Deus está disposto a perdoar tudo de todos, a nossa capacidade de perdoar não pode ter limites, nem pelo número de vezes, nem pela magnitude da ofensa, nem pelas pessoas das quais nos advém a suposta injúria. Nada nos assemelha tanto a Deus como estarmos sempre dispostos a perdoar. Na cruz, Jesus cumpria o que havia ensinado: Pai, perdoa-lhes. Imediatamente a desculpa, porque não sabem o que fazem. São palavras que mostram a grandeza de alma da sua humanidade santíssima. E no Evangelho da missa de hoje lemos: Amai vossos inimigos, orai pelos que vos caluniam. Jesus sempre pediu esta grandeza de alma aos seus. O primeiro mártir, Santo Estevão, morrerá pedindo perdão por aqueles que o matam. E nós não saberemos perdoar as pequenezes de cada dia? E se alguma vez chega a difamação ou a calúnia, não saberemos aproveitar a ocasião para oferecer a Deus algo tão valioso? Melhor ainda seria se a imitação dos santos nem sequer chegássemos a ter que perdoar, por nunca nos sentirmos ofendidos. Por outro lado, perante o que vale a pena, ideais nobres, tarefas apostólicas e, sobretudo, Deus, a alma grande, dado o que tem sem reservas, tempo, esforço, recursos. Entende em todo o seu alcance as palavras do Senhor. Por muito que dê, receberá mais. O Senhor lançará no seu seio uma medida boa, apertada, sacudida, transbordante. Propor-se coisas grandes para o bem dos homens, ou para remediar as necessidades de muitas pessoas, ou para dar glória a Deus, pode levar por vezes ao dispêndio de grandes somas e a pôr os bens materiais a serviço dessas obras grandes. E a pessoa magnânima sabe fazê-lo sem se assustar, avaliando com a virtude da prudência todas as circunstâncias, mas sem ter o ânimo encolhido. As grandes catedrais são exemplo de épocas em que havia muito menos meios humanos e econômicos do que agora, mas em que a fé talvez fosse mais viva. São prova de que os bons cristãos sabiam desprender-se daquilo que possuíam de mais precioso para honrarem o Senhor ou a Virgem Maria, e foram generosos nas suas contribuições e esmolas, tanto para o culto divino como para aliviar os seus irmãos mais necessitados, promovendo obras de educação, de cultura, de assistência. E numa sociedade que não sabe conter os seus gastos supérfluos e desnecessários, observamos frequentemente como muitas obras de apostolado e aqueles que dedicaram a elas a vida inteira não raramente se veem sujeitos a privações e a contínuos adiamentos desses trabalhos por falta de meios. A grandeza de alma que o Senhor nos pede levar-nos-á, pois, a ser muito generosos com o nosso tempo e com os nossos meios econômicos, mas também a fazer com que haja muitos outros que se sintam impelidos a cooperar para o bem dos seus irmãos, os homens. A generosidade sempre aproxima de Deus, por isso muitas vezes este será o melhor bem que poderemos fazer aos nossos amigos.
fomentar-lhes a generosidade. Esta virtude dilata o coração, torna-o mais jovem, com maior capacidade de amar. 3. Santa Teresa insistia muito em que convém não apoucar os desejos, pois Sua Majestade é amigo de almas animosas, empenhadas em metas grandes, como fizeram os santos, que não teriam chegado tão alto se não tivessem tomado com firmeza a decisão de chegar à santidade, contando sempre com a ajuda de Deus. E queixava-se dessas almas boas que, mesmo com uma vida de oração, em vez de voarem para Deus, ficam grudadas à terra como sapos ou se contentam com caça-lagartixas. Não deixeis que a vossa alma e o vosso ânimo se encolham, porque poderão perder-se muitos bens. Não deixeis que a vossa alma se esconda num canto, porque, ao invés de caminhar para a santidade, terá muitas outras imperfeições mais. A pusilanimidade que impede o progresso no relacionamento com Deus consiste na incapacidade voluntária de conceber ou desejar coisas grandes e fica estratificada num espírito raquítico e rasteiro. Manifesta-se também numa visão pobre dos outros e daquilo que podem chegar a ser com o auxílio divino, ainda que de momento sejam grandes pecadores. O pusilânime é homem de horizontes estreitos, resignado à comodidade de deixar as coisas correr. Não tem ambições nobres, e enquanto não vencer esse defeito, nunca se atreverá a comprometer-se com Deus mediante um plano de vida espiritual ou uma responsabilidade apostólica. Tudo lhe parecerá excessivamente grande, porque ele está encolhido. A magnanimidade é fruto de um íntimo relacionamento com Jesus Cristo. Uma vida interior rica e exigente e repleta de amor sempre se faz acompanhar de uma disposição de empreender grandes tarefas por Deus. É uma atitude habitual que se baseia na humildade e que traz consigo uma esperança forte e inquebrantável, uma confiança quase provocativa e a calma perfeita de um coração sem medo que não se escraviza perante ninguém. É servo unicamente de Deus. O magnânimo atreve-se ao que é grande porque sabe que o dom da graça eleva o homem a tarefas que estão acima da sua natureza. E as suas ações ganham então uma eficácia divina. Esse homem apoia-se em Deus, que é poderoso para fazer nascer das pedras filhos de Abraão. E é audaz nas suas iniciativas apostólicas porque é consciente de que o Espírito Santo se serve da palavra do homem como instrumento, mas que é ele quem aperfeiçoa a obra. Caminha e trabalha com a segurança de quem sabe que toda a eficácia procede de Deus, pois é ele quem dá o crescimento. A Virgem Maria conceder-nos-á a grandeza de alma que ela teve nas suas relações com Deus e com seus filhos, os homens. Dai e dar-se-vos-á. Não nos apouquemos, não nos encolhamos. Jesus presencia a nossa vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.